Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10, que é os portugueses na América. Então, quando os portugueses chegaram às terras que viriam a ser chamadas de Brasil, eles encontraram povos com cultura, costumes, organização social e língua totalmente diferente do que eles conheciam na Europa, na África e no Oriente. Calcula-se que em 1500 havia entre 3 milhões e 5 milhões de nativos que habitavam o nosso território brasileiro e distribuídos em mais de 1000 povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Cada um desses grupos possuía seus rituais, suas crenças, seus mitos, suas línguas, formas de trabalho, de organização social. Então, segundo a classificação feita por estudiosos, as línguas mais faladas pelos indígenas no Brasil podem ser agrupadas em 4 troncos linguísticos, que seriam os tupis, os macro-gês, os aruaques e os caraíbas. Por eles estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, os povos tupis foram os que tiveram mais contato com os portugueses. Os tupis eles chamavam o Brasil de Pindorama, que significa na língua deles terra das palmeiras. Então, em geral, eles andavam nus, com pinturas pelo corpo, adornos feitos de penas, praticavam agricultura de subsistência, cultivavam a mandioca, o milho, coletavam frutos, abóbora, batata doce, caçavam, pescavam. E dos troncos de árvores, ossos, fibras vegetais, barro e madeira, eles confeccionavam diferentes artigos, como canoas, arcos e flechas, redes, cestos, vasos e as urnas funerárias. Esse é o primeiro momento do contato dos colonizadores com os índios, quando eles aportaram, em Porto Seguro, na Bahia. Então, os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Como nós já falamos, os tupis, eram os povos que estavam mais em contato porque eles viviam no litoral. Então, os tupis e a maior parte desse povo que habitava no Brasil, na época da chegada dos portugueses, viviam em aldeias. As moradias podiam ser organizadas em círculo, ou em fileiras. Então, algumas dessas aldeias haviam apenas uma casa, que era chamada de maloca, que era a grande casa comum, onde a aldeia morava toda dentro dela. E os indígenas, eles não tinham um estado organizado. Eles não tinham um estado organizado. Entre os tupis não existia um rei ou alguém com esse poder, de dar ordens. Eles reuniam-se em um conselho, onde os chamados principais decidiam em conjunto o destino da aldeia. Então, nós temos aí a imagem de como eram essas aldeias indígenas, ou em círculo ou em fileira, como eles costumavam se organizar. E aí o costume de família. Muitas sociedades indígenas eram matrilineares. O que significa isso? Bom, as sociedades matrilineares quando a criança, ao nascer, recebia um nome que a ligava à família de sua mãe. E em outros casos, existia os patrilinear, que era, obviamente, estabelecido, a criança cujo nome era estabelecido a partir do pai. Como eram os casamentos entre os índios? Eles aconteciam entre membros da mesma aldeia. E em certos grupos, os guerrilheiros, que eram os guerreiros, tinham direito a mais de uma esposa. E havia uma curiosidade, que era o covarde. O que era isso? O covarde, ele consistia no resguardo do pai, porque nós, na nossa civilização, só conhecemos o resguardo da mãe, mas entre os indígenas existia o resguardo do pai
após o nascimento da criança. E esse resguardo, ele durava, né? Nesse período, o pai não podia trabalhar, não deveria se alimentar de uma alimentação muito grosseira, ele tinha que ter uma alimentação mais moderada, né? Porque isso era uma prática que demonstrava a importância do papel paterno, né? No desenvolvimento da criança. Então, durante 1 ano e meio, mães e filhos não se separavam, estavam sempre juntos. Aí nós temos aí alguns povos indígenas do Brasil, né? Quando os portugueses aqui chegaram, né? Nós tínhamos um país, né? Um território bem habitado. Nós temos aí os Tupi-Guaranis, né? Que era exatamente nos litorais. Nós temos o grupo G, né? Nós temos o grupo Aruaque, né? Que é essa parte azul. Nós temos os Caribes ou os Caraíbas, como eles chamam. Aí temos os Cariris, né? Nessa região aí do Nordeste. Pano, né? Nós temos Pano, que é essa região lá do Acre, por ali. Os Tucanos, né? Nós temos Charrua e os outros povos que se espalhavam no litoral e na região central do Brasil. Então, a guerra e o ritual antropofágico. Gente, geralmente as pessoas sempre falam que os indígenas, né, os nativos, eles se alimentavam de carne humana. Então, a guerra era um valor central da cultura deles. Nós estamos vendo aí nessa imagem, né, que eles estão aldeias cercadas e na outra o ritual antropofágico. Então, vejam bem, a guerra era um valor central da cultura tupi, principalmente para vingar os parentes que eram mortos por inimigos. Então, como era que tinha esse ritual antropofágico? Bom, a antropofagia é um ritual associado à guerra. Geralmente eles era realizado na aldeia. O inimigo no conflito era morto e devorado em uma festa ritual. Então, ser devorado em um ritual antropofágico era um destino na vida de um guerreiro. Eles eram preparados para isso. Então, por que eles faziam isso? Devoravam o inimigo. Bom, os tupis acreditavam que os mortos em guerra iam para uma espécie de paraíso, onde lá eles se encontravam com seus ancestrais. Então, o ritual para comer a carne do inimigo é porque eles acreditavam que incorporavam a força e o espírito do valente guerreiro. Daí, eles praticarem isso aí. E o valoroso pau-brasil, né? Que foi uma das riquezas que muito tarde foi descoberta, mas que trouxe um valor muito grande para os portugueses. Então, nós temos os exploradores portugueses, eles não encontraram, assim que chegaram ao Brasil, o tão sonhado ouro, né? Porque eles vinham mais em busca de ouro e pedras preciosas. Então, eles se depararam com povos diferentes, com culturas diferentes e sem o tão sonhado ouro. Então, os exploradores portugueses, eles não encontraram esse ouro, nem essas pedras preciosas nas suas primeiras incursões à América. Ou seja, nas primeiras vezes que eles adentraram o território. Então, as primeiras expedições encontraram foi uma árvore nativa, da qual se extraía uma tinta vermelha, muito cobiçada na Europa, para atingir tecidos e pintar manuscritos, que era o famoso pau-brasil, o valioso, né? Então, o pau-brasil foi o primeiro produto a despertar o interesse de comércio, né, nos portugueses, aqui nas terras brasileiras. Foi a primeira riqueza que eles acharam que dava para comercializar. Então, o que a coroa portuguesa fez? Declarou logo o monopólio desse produto sobre a exploração.
né? Só a coroa portuguesa podia comercializar esse produto. Então, na floresta, no entanto, a madeira era explorada no regime de escambo, né? O que era isso? Os indígenas, eles cortavam a madeira e carregavam até os navios, em troca de quê? De diferentes produtos, peças de tecidos, continhas coloridas, canivetes, facas, machados, espelhos, as bugigangas, né? Que para eles eram novidade. E aí eles faziam o regime de escambo, que era a troca, né? Que eles faziam. E, embora a gente não fale muito nos nossos livros, mas o índio, ele teve um momento de resistência, né? Ele não aceitou tudo com bom agrado, não. Até que no início, eles eram a relação deles eram bem amigáveis. Depois, houve um contratempo. Então, no início da colonização portuguesa, na América, as relações entre os portugueses e os indígenas foram bem pacíficas, né? Os europeus, inclusive, até aprenderam com os nativos a se orientar na mata, a fabricar canoas com tronco de árvores, incorporaram a sua alimentação, como milho, a mandioca e outros produtos da dieta indígena. Então, por que tudo mudou? Por que eles tiveram essas relações pacíficas e depois tudo se tornou uma guerra? Quando foi que isso mudou? Quando os portugueses começaram a escravizar os nativos. Começaram a obrigar os índios a abandonar suas aldeias, a trabalhar nas suas lavouras, né? Então, os nativos começaram a reagir, começaram a resistir a essa dominação. Eles eram povos livres, né? Que eles faziam os seus horários. Então, eles resistiram. E foi uma guerra justa. Por que foi uma guerra justa? Porque começou a se tornar uma coisa frequente, né? Uma prática frequente. Então, devido a essas tensões, né, tornaram-se inevitáveis as guerras, né? Porque quando eles começaram a escravizar, obrigar os índios a trabalharem nas suas lavouras, então começou-se a guerra dos nativos com os conquistadores. Por quê? Porque a resistência indígena se intensificou no processo de colonização, quer dizer, as aldeias foram tomadas, né? Foram destruídas pelos colonizadores, né? Eles atacavam as aldeias e isso ocorria muitos casos de suicídios, né? Porque os índios não aceitavam aquela situação, não conseguiam, né, aceitar ser escravo de ninguém. E foi aí então que cada um dos indígenas, das tribos, começaram a agir por sua própria conta. Então, por exemplo, os tupinambás, né? Os tupinambás, eles habitavam uma extensa área do litoral brasileiro no século XVI. E contra as tentativas de escravidão, né, foram empreendidas contra os portugueses várias lutas. Inclusive, eles se organizaram na Confederação dos Tamoios, né? O que era isso? Era uma associação das populações de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e de São Vicente, em São Paulo. Então, essa associação ficou conhecida como Confederação dos Tamoios, porque os tupinambás se aliaram aos franceses, né, que em 1555 e 1567 formaram uma aldeia na Baía de Guanabara, certo? E eles desrespeitaram até o Tratado de Tordesilhas, né, porque não poderia haver franceses no Brasil, porque era só as terras pertenciam só à Espanha e Portugal, então eles desrespeitaram até a determinação dos Tratados de Tordesilhas, e eles tiveram à frente da Confederação dos Tamoios um chefe tupinambá, chamado de Cunhabebe,
né? Ele tinha um grande poder sobre a federação, né? E também, para poder mediar um acordo de paz entre os tupinambás, né, os tamoios e os colonizadores, foi preciso a presença dos jesuítas, né? Os mediadores do acordo de paz, a paz de Iperoig, que foi comandada pelo padre Manuel da Nóbrega e pelo padre José de Anchieta, certo? Quer dizer, houve muitas negociações e aí eles obtiveram essa paz de Iperoig, mas os combates ainda continuaram. E no final os tupinambás foram massacrados e os franceses foram expulsos do território português. Aí teve outra resistência. Dessa feita foi a resistência Guaicurú, né? A Guaicurú foi um grupo indígena que, para escapar da colonização espanhola, eles migraram da região norte do atual Paraguai para a região dos atuais Mato Grosso do Sul e Goiás. Eles eram guerreiros, né? E eles se tornaram guerreiros por influência colonizadora. Então, eles adoravam o uso de cavalos em seus ataques. E isso é uma característica, né, da influência colonizadora espanhola. E esses povos, né, eram grandes guerreiros e houve aí um tratado de paz, né, o Tratado de Paz e Amizade, que foi firmado entre esses povos, né, e a coroa portuguesa, né, na luta contra os espanhóis de algumas regiões. E outras formas de resistência foram a fuga, a recusa ao trabalho, a sabotagem e as correrias. O que eram as correrias? Os assaltos aos campos inimigos. Então, houve, né, uma resistência das mais variadas formas para o índio não se deixar escravizar. Então, obrigado e vamos para as nossas atividades.